Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 8, versículo do 1 ao 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com os discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus, aquilo que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo quer nos falar no dia de hoje e de que maneira Ele pode tocar o coração de cada um de nós. Meus irmãos, o Evangelho de hoje, de Marcos, São Marcos, nos relata o milagre da multiplicação dos pães. Nós vemos no relato do Evangelho que aquele povo, aquela multidão estava com Jesus há 3 dias e eles não tinham o que comer. E Jesus fica com compaixão daquele povo, com pena de mandar aquele povo embora e eles se desfalecerem pelos caminhos. E eis que Jesus chama os discípulos e coloca para eles: o que faremos? Não quero mandar esse povo embora com fome, porque desmaiarão pelo caminho. E os discípulos falam para Jesus, o Filho de Deus, que como alguém poderia saciá-los de pão aqui no deserto. Meus irmãos, os discípulos conviviam com Jesus, estavam com Jesus, mas vocês percebem que eles não acreditaram porque era tanta gente. Como era que aquele povo poderia ser alimentado apenas com 7 pães? Aí está para nós um grande exemplo de como Jesus nos mostra que com um pouco pode se tornar muito, apenas com um detalhe, com a fé, acreditando que Jesus sim poderia saciar aquele povo todo. E foi assim que Ele o fez. Nós também precisamos acreditar que o Cristo, Ele estará conosco sempre. Ele sempre tem compaixão de nós. Ele sempre estará olhando para aquilo que nós necessitamos. Muitas vezes, nosso coração nem sabe aquilo que nós precisamos, mas Cristo olha para o nosso coração e sabe do que a gente precisa. Basta a gente colocar a nossa vida diante de Deus. Senhor, faz aquilo que Tu queres para a minha vida e eu sei que será transformada. Assim Jesus fez. Os discípulos não acreditaram que Jesus poderia, como alguém poderia saciar aquele povo. E Jesus mostrou que com os pães e os peixes Ele saciou a multidão. Os discípulos não tinham fé ou não pensaram no momento,
mas Cristo lhe deu o maior exemplo de que com pouco se transforma em muito. E quem está com Cristo nunca estará só e nunca desfalecerá pelos caminhos dessa vida, porque Ele sempre estará conosco. Meus irmãos, nós temos que crer, acreditar, confiar, colocar nossa vida diante desse Cristo que se doou na cruz para a nossa remissão dos nossos pecados. Que nós possamos ter essa confiança, essa fé em Cristo, que muitas vezes hoje nós podemos ter um pouco, mas se nós entregarmos esse pouco para Jesus, verdadeiramente Ele fará um milagre. Ele fará o milagre da multiplicação em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.